Começa mais um vídeo aqui do canal aí, certo? Trio? Espero que sim. E no vídeo de hoje, cara, hoje eu decidi trazer um vídeo resposta. Rapaz, eu vim fazer um vídeo, né, cara, que é respondendo a um cara que eu gosto muito de admirar. Só que assim, cara, eu discordei um pouco do vídeo que ele lançou ontem, né, cara? Deixando claro o seguinte, tem muita gente que às vezes quando faz vídeos respondendo a uma outra pessoa, geralmente o faz para poder ter engajamento, arranjar treta, porque nós sabemos que treta no YouTube, da internet, rende, não é, cara? Mas a minha intenção nunca foi essa, cara, não é essa, até porque a pessoa que eu vou estar respondendo hoje é uma pessoa da qual eu gosto, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu sigo desde 2017. É uma pessoa da qual eu desejo toda sorte de bênçãos, né, cara? E assim, mais de 90% de tudo que essa pessoa fala, eu assino embaixo, eu concordo, principalmente quando ele fala de política, cara. Porque eu vejo que ele é um cara que ele fala a verdade, sabe? Mesmo muita gente criticando, falando mal, muita gente sendo contra, cara, eu vejo ele como um cara sincero daquilo que ele fala, tá entendendo, cara? Daquilo que ele ensina, né, cara? Então, Rômulo, quem você vai estar respondendo hoje? Ora, hoje nós vamos estar respondendo ao nosso mago dos cabelos brancos, não é, cara? Nando Moura, né? Nosso querido Nando Gandalf, não é, cara? Que desde que ele retornou tá com esse visual diferentinho pra vocês, não é? Se inscreva no canal, que esse canal crescer, eu pinto a barba numa cor bem diferentinha. Pô, você vai estar respondendo ao Nando Moura? Sim, cara, eu vou estar respondendo ao Nando Moura, mas não com o intuito assim de criar treta nem nada, porque eu gosto do cara. Mas é tipo porque eu vi uma boa oportunidade, né, cara, de falar umas coisas que eu penso, cara, principalmente acerca de Israel, não é, cara? Claro que antes de estarmos entrando no assunto do vídeo, eu peço humildemente para você dar força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, que eu não quero fazer um vídeo muito longo, porque hoje é sábado e quem me conhece sabe que eu sou um cristão que se identifica como um judeu convertido ao cristianismo, que me dá direito a folgar no sábado e comer carne de porco. Cara. Então vamos diretamente ao assunto. Então, cara, mas o que você vai estar respondendo ao Nando Moura, né, cara? Lembrando que não é intenção de criar treta nem nada, eu gosto dele pra caramba. Mas ontem o Nando Moura, cara, ele fez um vídeo, cara, intitulado 2 semanas para a bomba nuclear. Será que o mundo vai acabar? Tomara que acabe, cara. Vamos ser sinceros, porque o mundo já tá um saco já. Tá me entendendo, cara? E assim, cara, brincadeiras à parte. E assim, cara, teve uma hora que o Nando Moura estava falando sobre esses conflitos acerca de Israel, Hamas, Irã e tudo mais. E o Nando Moura, cara, é um cara que ele tem muito conhecimento bíblico, né, cara? E eu oro agradecendo a Deus por isso, né, cara? É um cara que tem sua fé em Deus e eu vejo que é uma fé sincera, tá entendendo? Eu, pelo menos, creio que ele é sincero daquilo que ele acredita, né? Já fez muitos vídeos falando acerca de Cristo e tudo mais. Tanto é que eu comecei a seguir o Nando Moura, cara, com um estudo que uma vez ele levou no canal dele, intitulado Jesus versus Maomé. Tá entendendo? Um estudo maravilhoso, cara. Eu recomendo você assistir. Só que ele tem um certo pensamento, cara, que é o seguinte. Ele, na visão do Nando Moura, Israel não é mais o povo de Deus, não é, cara? Não é mais o povo de Deus. E assim, eu discordo dele, cara. Eu discordo, cara, com todo respeito ao nosso mago branco, mas eu discordo dele, né, cara? Tanto é que nós vamos até fazer um piquititinho do react aqui, não é, cara? E um minutinho. Daqui a pouco o carro da promoção no mercado vai estar passando aqui para poder me atrapalhar, né, cara? Ainda bem que o cão do inferno já foi exorcizado, então com ele não tem mais problema, né? Mas vamos pegar esse trecho aqui, cara, entendeu? Com todo respeito, né? E vamos lá, ó.
revelações proféticas e que veem o Estado de Israel como o povo de Deus. Lançam também na internet suas profecias. Essa aliança profética conhecida. É só um minutinho. O som tá chegando legal aí? Acho que o som tá chegando legal não, cara. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vamos lá. Como a guerra de Gog e Magog tem como alvo o povo de Deus, a terra de Israel. E o que vemos hoje? O Irã, hostil a Israel, fortalecendo alianças militares com países como Rússia e China e com grupos armados como o Hezbollah e o Hamas. Você ouviu a música? Tá. Olha só. Antes de dar continuar, deixa eu explicar uma coisa assim, tá entendendo? Acerca disso que ele está mostrando, realmente tem muitos vídeos de pessoas que fazem vídeos falando acerca das profecias e tudo mais, igual esse que o Nano está mostrando, não é, cara? E realmente tem muitas pessoas que gostam de fazer esses videozinhos para chamar a atenção, porque vai chamar a atenção dos cristãos, principalmente os evangélicos, né? Mas, no entanto, tem aqueles que realmente fazem vídeos, tá entendendo? Porque realmente acreditam nisso, né? Vamos lembrar o seguinte, o estudo do Apocalipse não é um estudo assim, não é a mesma coisa que você estudar a história, não é a mesma coisa que você estudar o Gênesis, por exemplo. Porque você estudar o Gênesis da Bíblia, você está estudando uma história de coisas que aconteceram e tudo mais, entendeu? Sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac, Jacó, do Jardim do Éden, se você acredita ou não se o Jardim do Éden é literal ou não. Ou seja, quando você estuda, por exemplo, o Antigo Testamento, Gênesis, essas coisas assim, você está estudando uma história. Quando você está estudando o Apocalipse, você está falando sobre profecias futuras, onde muitas pessoas vão ter a sua própria interpretação, ou claro que desde que seja baseado nas escrituras, né? Onde vai ter muitas vertentes escatológicas. Eu, por exemplo, eu estudei o Apocalipse debaixo da vertente pré-milenista, ou seja, que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Agora tem aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada durante a grande tribulação ou depois da grande tribulação. E tem aqueles que dizem que não vai ter arrebatamento ou coisa assim. Ou seja, existem várias vertentes. Então esse vídeo que o Nando Moura está reagindo aqui pode tanto ser de uma pessoa que apenas fez um vídeo para chamar a atenção, ou pode ser de pessoa que realmente acredita nisso, tá entendendo? Então assim, a gente tem que dar um respeito, tá entendendo? Claro, que desde que isso não contrarie o que as escrituras fazem, tá me entendendo? Entendeu? E outra, e sobre esse negócio do neopentecostal que o Nando Moura e tanto fala, vamos entender uma coisa, tá entendendo? Eu sei que o Nando Moura, ele tem, assim, uma certa crítica aos evangélicos, tá? E críticas essas que eu entendo ele, né? Porque dentro das igrejas evangélicas você vai encontrar o quê? Vai encontrar um bolsonarismo, tá entendendo? Que infelizmente invadiu as igrejas, não é, cara? Agora quer dizer que todos os evangélicos são bolsonaristas? Eu sou evangélico. Você vê eu defender Bolsonaro? Não, realmente, tem igrejas na qual acabaram aceitando essa seita maldita. Agora, tem outras igrejas que rejeitaram. Especificamente na minha igreja, meu pastor nunca defendeu o Bolsonaro, né? E vai ter irmãos lá que ainda acreditam que Bolsonaro é o escolhido de Deus. Meu filho, Jeroboão, Jeú, Salomão, Judas também foram escolhidos por Deus e estão queimando no inferno hoje, tá? O que mais tem queimado no inferno são escolhidos de Deus. Agora, ser escolhido de Deus não quer dizer que vai continuar debaixo da vontade de Deus. Tá entendendo? Veja a história de Sansão, que é um escolhido de Deus, mas só fez merda da vida dele, né? Então assim, cara, eu entendo essas críticas que o Nando Moura faz, né? Acerca dos neopentecostais, vamos entender uma coisa, tá entendendo? Pentecostal vem da palavra Pentecoste, que era uma festa judaica relacionada à colheita, e que é a festa aonde o Espírito Santo desceu sobre os discípulos após a morte e ressurreição de Cristo, e onde eles ficaram cheios do Espírito Santo, e é ali que a igreja nasceu. Então a palavra Pentecoste para os cristãos se referencia
aponta para a descida do Espírito Santo. Ou seja, ser pentecostal não é aquela pessoa que está no oba-oba, oba-oba, festa, tá festa, cantando essas músicas gospel. Não. Ser pentecostal é uma pessoa que busca pelo Espírito Santo. Mas é claro que por causa do mercado gospel, essas coisas assim, né? O título ficou meio comprometido, né? E eu também entendo outras críticas que o Nando Moura tem à igreja, como por exemplo esses pastores mirins, né? King of the King, the pastor da pá, né, cara? Malafaia, né? O Valdemiro Santiago. Então, todos esses pregadores midiáticos que infelizmente têm atrapalhado, tá entendendo? A obra. Mas assim, Jesus falou que dentro da igreja dele você teria falsos mestres, falsos profetas, pessoas que dizem ter vindo em nome dele. Jesus sempre falou que isso ia ter dentro da igreja. E isso, ó, desde a época dos apóstolos, tá entendendo? Ter esse problema. Aliás, dentro do povo deles, desde a época de Ófine e Finéias, sempre houve algum sacerdote, levita, o mestre da lei, padre, pastor, bispo, seja quem for, que atrapalha o evangelho com falsos ensinamentos. Isso sempre teve. Agora, claro que isso não tira a importância da igreja, porque a igreja é de Cristo e é o meio pela qual os servos do Senhor vai apresentar Cristo àqueles que não conhecem. Mas eu entendo perfeitamente as críticas que o Nando Moura tem. Eu entendo. Mesmo que muitas delas eu não concorde. Mas vamos lá. E em relação a essas profecias que você vê aí na internet, pode tanto ser de algumas pessoas que só querem like, ou pode ser de pessoas que realmente estão fazendo vídeos que estão passando aquilo que realmente acreditam. E até é bom que tenham, porque aí às vezes a pessoa vai, veja, desperta o interesse, e aí a pessoa começa a estudar a Bíblia. Né? Vamos lá. Preste atenção. Gog e Magog têm como alvo o povo de Deus. Mas o povo de Deus, o cristão crê que são aqueles que foram refeitos, renascidos através de Cristo na cruz. Verdade. Porque creram e com ele morreram naquela cruz. Este não é o povo de Deus, independente do lugar geográfico, independente das suas raízes genéticas. Não é isso que o cristão acredita? Também. Porque o judeu não crê em Cristo. Depende. Vou explicar daqui a pouco. Mentiroso, difamador, Algo. grande estelionatário. Inclusive, o nascimento de Jesus, né, segundo o Talmud, ele não teria sido milagroso. Ele teria sido realmente tem fruto isso. de um adultério de Maria com um soldado romano chamado Pandera, ou Pantera, certo? Pantera Negra. Conforme descrito no Sanhedrin 67a e no Shabá 104b. Os judeus negam Cristo até hoje. Ele não é o Cristo, ele é um enganador, ele é um mentiroso. Agora vamos pegar um pouquinho essa frase, tá entendendo? E assim, cara, o que o Nando Moura falou realmente é verdade. Só que ele também desconhece uma coisa, entendeu? Assim, como já viu, o Nando Moura tem muito conhecimento bíblico, mas algumas coisas não tem alguns entendimentos. Na verdade, o que ele falou tá certo. Tem judeu que não acredita que Jesus é o Messias, que é um enganador. No entanto, praticamente, em sua maioria, tem 3 tipos de judeus. Uns são o tipo que ele mencionou agora, que fala que Jesus é um enganador, um falso profeta, um desgraçado que chegou lá, que trabalhou no sábado, que distorceu os ensinamentos de Moisés. Então, tem esses judeus que rejeitam Jesus. Mas também tem um outro tipo de judeu, que é o judeu messiânico. Ou seja, aqueles que são judeus, nasceram judeus, seguem a lei e tudo mais. No entanto, eles creem que Jesus é o Messias. Tanto o judeu que se converteu ao cristianismo, que aceitou Jesus, quanto aquele judeu que é filho do judeu convertido.
e que por ter filho do judeu convertido segue a religião do pai, da mãe, que acabou também tendo essa fé. Então tem o judeu que rejeita Cristo? Tem. Mas também tem o judeu messiânico que crê que Jesus é o Messias. Também tem esse tipo. E também tem um outro tipo de judeu, aquele que é tipo meio termo entre esses dois. Aquele que não vê Jesus como Messias, mas vê Jesus como mais um dos muitos profetas que Israel matou no passado. Porque tem muitos judeus, cara, que reconhecem, que vai lá no Antigo Testamento e sabe que no passado Deus levantou homens de Deus, entendeu? Os profetas, para poder profetizar a Israel, alertar acerca do pecado, da idolatria e tudo mais, e que o próprio povo acabou matando, perseguindo. Igual o caso, por exemplo, da história de Jeremias, que é um dos profetas que eu mais gosto de ler no Antigo Testamento, né? Jeremias, que foi levantado por Deus para alertar ao povo de Jerusalém que se eles não se arrependessem da sua idolatria, do culto aos falsos deuses, dos seus pecados, se eles não se voltassem para Deus, Deus traria Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobre aquela cidade, que ia derrubar os seus muros, queimar a cidade, destruir o templo e que o povo de Deus iria cativo para a Babilônia durante 70 anos. Né? E o que fizeram com Jeremias enquanto isso? Perseguiram, apedrejaram, jogaram dentro de uma cisterna, achicotearam ele, fizeram tudo contra o Jeremias. Mas Jeremias estava lá em cima, pregando a verdade, tá entendendo? Então assim, cara, então existem esses três tipos de judeus. O que rejeitou a Cristo, o messiânico e aquele que vê Jesus como mais um dos muitos profetas que que o povo de Deus rejeitou. Então não são todos os judeus que negam a Jesus. Uma boa parte, sim. E assim, cara, entendeu? Eu não vou continuar aqui, entendeu? Para o vídeo não ficar muito longo. Mas assim, eu entendo perfeitamente as críticas que o Nando Moura faz, né? Tanto é que ele até fala acerca um pouco de Benjamin Netanyahu, né? Que o Nando Moura, ele é sim favorável a Israel, ele bate dessa guerra, essas coisas assim, mas ele é contra o Benjamin Netanyahu, né? Entendeu? Ou seja, como se Deus não fosse abençoar, entre aspas, digo eu, no espírito, como se Deus não fosse abençoar Israel unicamente por causa da corrupção de Benjamin Netanyahu, que é um canalha, né? Mas aí a gente vai lembrar o seguinte, na própria história de Israel, na própria história da Bíblia, existem muitos momentos que Deus livrou Israel independente de quem fosse o rei. Igual o caso, por exemplo, lá de 1 Reis 20, na qual o rei Acabe ia entrar numa guerra contra a Síria, né? Entendeu? Tô falando Síria, não a Síria, né? Contra lá o rei Ben-Hadad, e que não tinha chance nenhuma de vencer. No entanto, Deus deu a vitória a Acabe 2 vezes contra a Síria. Não porque o rei Acabe era bom, não, porque Acabe é conhecido como o pior rei que Israel já teve. Entendeu? O rei que muitas vezes viu os milagres de Deus por meio de Elias, teve várias oportunidades para se voltar para Deus e rejeitou, entendeu? E morreu como? Com uma flechada das costas, tendo seu sangue lambido. Justamente do território da vinha de Nabote, que ele havia roubado. Tá entendendo? Ou seja, Acabe foi um dos piores reis de Israel, mas isso não impediu que Deus desse a vitória ao povo de Israel. É a mesma coisa. Benjamin Netanyahu pode ser a versão Bolsonaro, pode ser a versão Lula-Bolsonaro de Israel, pode ser a versão. Mas isso não quer dizer que Deus não vai livrar Israel. Aliás, se você quer ver uma prova do amor de Deus para com Israel, estuda a história das guerras árabes judaicas. Cara, da guerra de 6 dias, meu filho, Israel tinha tudo para ser destruído, porque eram 7 nações árabes contra o pequeno e recém-formado Estado de Israel. E mesmo assim, Israel, com o exército que tinha, e olha que Israel é um dos menores exércitos que tem, deu uma coça em 7 nações árabes. E isso é humanamente impossível. Mas Israel venceu. E eles não tinham a tecnologia bélica que eles têm hoje. Tá entendendo? Quer uma prova que Deus ainda ama Israel? Veja a história de Israel ao longo desses anos. Tá entendendo? Porque se você parar para pensar, cara,
Israel perdeu a sua terra lá no ano 70, depois de Cristo, que perdeu o templo. E no ano 135, depois da terceira guerra, judeus versus Roma, Israel foi expulso de sua terra, e aí os romanos começaram a ter os judeus como inimigos do Estado. Olha só. Então eles foram perseguidos pelos romanos, foram perseguidos pela igreja medieval, pela igreja católica apostólica romana medieval, foram perseguidos pelos árabes, pelos turcos, por várias nações, povos árabes, foram perseguidos pelos nazistas, né? São perseguidos até hoje por várias ideologias que são contra a cultura judaica cristã. Aí você vai dizer que Deus não protege Israel. Claro que Deus protege Israel. Claro que Deus é a favor de Israel. Entendeu? A pessoa que fala que, mas Israel não é mais povo de Deus. Cara, um minutinho só. Leia a carta de Paulo aos Romanos, principalmente nos capítulos 9 e 11, né, cara? Que olha só o que Paulo fala acerca de Israel, entendeu? Pergunto, vou até tirar o óculos aqui, ó. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, entendeu? Da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os seus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuro tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? O que o apóstolo Paulo quer dizer? O apóstolo Paulo quer dizer que mesmo os judeus tendo rejeitado a Cristo, Deus não rejeitou Israel. Claro que eles precisam entrar pela mesma porta de salvação que nós cristãos entramos, né? Ou seja, através de Cristo. Eles precisam de Cristo para se salvar. Agora, Deus não rejeitou Israel porque Deus tem uma aliança perpétua com o seu amigo Abraão. E Gálatas 6,16, o escritor sagrado diz: e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Ou seja, Deus não rejeitou Israel. Deus nunca rejeitou Israel. Se você conhecer, por exemplo, estudar acerca das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, o anjo fala ao profeta Daniel? 70 semanas foram determinadas sobre o teu povo e sua santa cidade. Entendeu? As 70 semanas de Daniel é uma profecia acerca de 490 anos, porque são semanas de anos, não semanas de dias, onde cada semana são 7 anos. 70 semanas é igual a 490 anos, onde 69 semanas já aconteceram, e a última semana ainda não aconteceu, porque estamos no período chamado período da graça, ou tempo dos gentios, ou período da igreja. Entendeu? Período esse que vai acabar no dia quando o arrebatamento acontecer e Jesus buscar a igreja. É assim como nós pré-milenistas vemos as profecias. E o que acontece? E depois do arrebatamento terá começado a grande tribulação, que são 7 anos, onde Deus vai derramar sua ira sobre as nações, e será desses 7 anos que Deus levantará as 2 testemunhas para profetizarem acerca de Cristo para os judeus que ainda não haviam recebido a salvação de Cristo. Tá entendendo? Porque hoje da graça a salvação é tanto para o gentio quanto para o judeu. Mas da grande tribulação, como não terá mais igreja, o Espírito Santo terá sido retirado, estou falando tudo aqui rapidamente, eu tenho que fazer um estudo explicando detalhadamente sobre isso, tá entendendo? O que acontece? A salvação da grande tribulação será apenas para os judeus que precisam reconhecer Jesus como Messias, não é? Então o que acontece, cara? Deus tem planos para Israel futuramente, para a nação de Israel futuramente. Então Deus não rejeitou. Entendeu? A própria Bíblia, esse negócio, que Israel é o povo de Deus, isso não é uma visão neopentecostal. A Bíblia fala que Deus não rejeitou Israel, não rejeitou a igreja. Acontece que eles precisam entrar pela mesma salvação que nós cristãos temos.
que é através de Cristo. Tanto que o apóstolo Paulo mesmo fala, não sou eu, israelita, da tribo de Benjamim, entendeu? Criado na uma das seitas mais fervorosas, que são os fariseus, entendeu? Fui instruído por Gamaliel. A Bíblia fala isso. Paulo não rejeitou. Mesmo Paulo, depois de ter falado que ia pregar somente para os gentios, depois de tanta rejeição dos judeus, Paulo nunca rejeitou a sua herança. Vamos lembrar que a igreja começou a ter como uma seita dentro do povo de Israel. Tá entendendo? Lembra que eu falei que há 3 tipos de judeus? O que rejeitam a Cristo, o messiânicos e que vê Jesus apenas como profeta. Então, a igreja começou com judeus messiânicos, né? Então, resumindo aqui, Deus rejeitou Israel? Não, eles continuam sendo o povo de Deus, porque Deus não se esqueceu da sua aliança que ele tem com Abraão. Nós, tanto é que tem até a parábola da... enfim, eu sempre confundo a videira com figueira, aonde Jesus fala que nós fomos enxertados em Israel por meio de Cristo. Vamos lembrar que quando Deus falou para Abraão que ele seria bendito, ter uma bênção, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque de Abraão viria Jesus, e de Jesus viria a salvação para toda a raça humana. Deus não rejeitou Israel. Deus continua amando o seu povo até hoje. Ah, mas o Nando Moura, cara, o Nando Moura ele é muito inteligente, entendeu? Ele tem muito conhecimento, mas em certas coisas eu vejo que ele precisa ainda do entendimento, tá entendendo? Certos entendimentos, tá entendendo? E eu não falo isso para criticá-lo, não. Eu falo isso porque eu vejo ele como um irmão em Cristo, tá entendendo? E eu desejo toda sorte de bênçãos para a vida do Nando Moura. Então, se um dia o nosso querido Mago Branco chegar a ver esse vídeo, tá entendendo? Chegar a ver esse vídeo, eu espero que ele não encontre em mim uma pessoa que quer criticar, não, mas que encontre em mim um irmão que ora pela vida dele. Até porque é o que a Bíblia fala, que devemos orar uns pelos outros, assim como também devemos orar para que haja paz em Jerusalém. Bem, o vídeo já está muito longo, tinha muita coisa que eu poderia estar falando nesse vídeo, mas o que acontece aí ia ser meio complicado. Mas comente aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Não vai dar para eu falar tudo que eu gostaria de falar, não vai dar. E eu acho que eu vou começar a fazer um vídeo, acho que eu vou fazer um vídeo falando sobre as 70 semanas, porque aí toda vez que eu for falar algo tipo isso, tá entendendo? Porque eu já fiz um vídeo anteriormente, né, reagindo ao André Guedes, onde acabei falando um pouco sobre as 70 semanas, aí eu já deixo um vídeo preparado e falo, ó, qualquer coisinha assista esse vídeo aqui, né, cara? Mas comenta aqui embaixo. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E boa sorte no Apocalipse, porque está próximo. Shalom. A Terceira Guerra Mundial. Corram! Mas se a guerra é mundial, a gente vai correr pra onde? Pra sede do Palmeiras. Lá não tem mundial.